Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática. Tema da aula, regra de 3, com foco no Enem. Júlio, não vou fazer Enem, posso aproveitar essa aula? Claro, qualquer que seja o concurso que você pretende concorrer, ou até mesmo para o seu estudo da escola, você pode aproveitar, já que matemática é uma ciência exata e regra de 3 é um dos assuntos mais cobrados em concursos, tá bom? Então vamos lá. Começo com a pequena parte teórica, que é uma definição. Júlio, o que vem a ser regra de 3? Eu posso definir assim, ó, é uma proporção que envolve duas ou mais grandezas. Quando eu tenho exatamente duas grandezas, estou diante de um caso de regra de 3 simples. Quando eu tenho mais de duas grandezas, eu estou diante de um caso de regra de 3 composta. Legal. Júlio, mas o que é uma grandeza? É simples a definição de grandeza. É tudo aquilo que pode ser contado, mensurado, medido, quantificado. Exemplo: velocidade, altura, peso, minutos, entre outros casos, tá bom? Agora, para que você possa entender o raciocínio para a resolução de uma questão que envolve regra de 3, eu vou trazer dois exemplos. Inicialmente, vamos estudar regra de 3 simples, que é aquela que contém exatamente duas grandezas, tá bom? Vamos observar o exemplo 1. Está aqui, ó. Exemplo 1. Em um mercado, sabe-se que um caixa leva em média 6 minutos para atender 2 clientes. Qual é o tempo que esse caixa iria levar para atender 16 clientes? Então vamos lá. Nós temos duas grandezas aqui, pessoal. Nós temos o tempo em minutos. Vou colocar aqui, ó, M e N, tá bom? E nós temos aqui a quantidade de clientes. Tá aqui, ó, a quantidade. Inicialmente, o que nós temos? 6 minutos, 2 clientes. Só que agora são 16 clientes. Eu quero saber, melhor, né? São 16 clientes. Eu quero saber o tempo em minutos. Vou colocar um X aqui, tá bom? Agora perceba o seguinte, pessoal. Nós temos duas grandezas. Grandeza minutos e grandeza quantidade, né? Que é o número de clientes. Observe que o X está aqui. Nessa outra coluna não existe variável, então meu raciocínio é assim, ó, eu vou raciocinar daqui para cá. Perceba que de 2 para 16 está havendo um aumento. Eu estou aumentando a quantidade de clientes. Beleza. Agora é o seguinte, pessoal. São duas grandezas. Uma tem variável, que é a nossa letra, que é o x, e a outra não tem. Eu vou raciocinar sempre daquela grandeza que não tem variável para aquela que tem. E eu estou percebendo que do valor que está em cima para o valor que está embaixo, de 2 para 16 está havendo um aumento. E esse aumento ele vai trazer uma consequência para outra grandeza. Em decorrência do aumento da quantidade de clientes, o meu tempo também vai aumentar, concorda comigo? Se eu tenho mais clientes para serem atendidos, eu vou levar mais tempo. Então, observe que o aumento em relação à quantidade de clientes traz uma consequência para o tempo. Ele também irá aumentar na mesma proporção. Aí eu quero que você pegue esse bizu. Quando eu tenho duas grandezas e eu tenho, enquanto uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção, ou, se fosse o caso, uma diminui, a outra diminui na mesma proporção, significa que essas grandezas são diretamente proporcionais. Anota no seu material, ó. Diretamente proporcionais. Tá, Júlio, e daí? Se essas grandezas são diretamente proporcionais, o que eu faço? Aí eu vou te dar o bizu. Sempre que a regra de 3 for simples, aquela que só tem duas grandezas, e essas grandezas forem diretamente proporcionais, o teu raciocínio vai ser o seguinte, ó, basta você multiplicar cruzado. Aqui, ó, você vai multiplicar cruzado. Então vamos lá, ó. Vou fazer 2 vezes x, que dá 2x. 6 vezes 16, que dá 96. 2 está multiplicando x, passo para o outro lado dividindo, ele vai ser o divisor de 96. Eu vou ter 96 dividido por 2, que dá quanto?
48, que é o nosso gabarito. Beleza. Uma outra forma de você pensar é a seguinte, ó. Só para poder ilustrar, né, uma outra possibilidade. Eu tenho aqui o tempo em minutos. E eu tenho aqui o número de clientes, né, que é a quantidade. Eu tenho 6, 2, 16 e x. O que você poderia pensar que também está ótimo? Nessa coluna quantidade, é possível simplificar. Por exemplo, eu vou dividir tanto 2 quanto 16 por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 16 dividido por 2 dá 8. Agora eu vou multiplicar cruzado porque eu já sei que essas grandezas são diretamente proporcionais. Quando eu aumento o número de clientes, quando eu aumento essa quantidade, eu aumento o tempo, tá bom? De atendimento. Então, se as grandezas são diretamente proporcionais, eu vou multiplicar cruzado. Ó. X vezes 1, x. 6 vezes 8, 48. Observe que, claro, chegamos ao mesmo resultado. Então, guarda isso, pessoal. Preste atenção ao nosso resumo. O que é uma regra de 3? É uma proporção que envolve duas ou mais grandezas. Duas grandezas, regra de 3 simples. Mais de duas grandezas, regra de 3 composta. E grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurado, medido, quantificado. Ok. Quando eu tenho uma regra de 3 simples e as grandezas aumentam na mesma proporção, aumentando uma, a outra aumenta. Ou se essas grandezas diminuem na mesma proporção, diminuindo uma, a outra diminui, significa que essas grandezas são diretamente proporcionais. E se essas grandezas são diretamente proporcionais, eu posso multiplicar cruzado, como eu fiz na primeira resolução. Se eu estou em uma mesma coluna com possibilidade de simplificação, eu posso simplificar. Isso facilita muito. Foi o que eu fiz na resolução 2. Ainda existe um terceiro raciocínio, tá bom? Só para poder ilustrar esse caso aqui. Se você pensou assim, ó, preste atenção. Também está ótimo. Seria uma outra possibilidade que neste caso aqui fica fácil de ser entendida. Se eu tenho aqui, ó, 6 minutos, o atendimento de 2 clientes, o que o aluno poderia fazer que está perfeito? Ele poderia fazer o seguinte, ó, ele divide 6 por 2, tá bom? Que vai dar 3. Ou seja, cada cliente será atendido em 3 minutos, tá vendo? Só que eu quero quantos clientes? 16. Aí o nosso x, né, que é a solução, vai ser 3 vezes 16 ou 16 vezes 3, que vai dar 48 também. Tá bom? Uma outra possibilidade. Se você pensou assim, poxa, se em 6 minutos eu atendo 2 clientes, eu divido 6 por 2 e eu acho o tempo de atendimento por cliente. Vai dar 3 minutos cada cliente. Daí eu multiplico por 16, pronto. 48 minutos eu atendo 16 clientes. Tá bom assim? Sim, tá ótimo assim, tá bom? Então, vou encerrando essa aula por aqui, tá? Essa pequena parte teórica, essa introdução. Na próxima aula, tá bom? A gente vai estudar a regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais e, na sequência, vamos resolver questões já cobradas no Enem, vamos estudar a regra de 3 composta e vamos dar continuidade aos nossos estudos, beleza? Então, encerro a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tamo junto, até mais. Tchau, fica com Deus.